a linhagem espiritual. No caso de Esaú, envolve a promessa divina feita a Abraão e honra de ser ancestral do Messias. Nós temos uma família patriarcal, uma família messiânica. Quem sabe me dizer qual os nomes dessa família patriarcal messiânica? Quando a gente lê na Bíblia, diz Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Por causa disso. Tinha que ser Jacó. Não podia ser Esaú. Mas Deus podia ter feito Jacó nascer primeiro? Podia. Naquela briga lá no ventre. Deus podia ter feito Esaú ter se alinhado? Poderia. Deus é soberano. Deus deu oportunidades? Sim. Mas na sua presciência, Deus já sabia. Lembra? Salmo 139? Os seus dias já estão escritos. Então, Deus sabia que Esaú ia levar essa vida que ele escolheu levar. E por isso ele precisava de alguém que mantivesse o mesmo padrão. Padrão de qualidade. Padrão de Abraão e de Isaac. E quem tinha esse perfil? Jacó. É fácil. Todos sabem, né, que Esaú chegou um dia muito cansado da caça, e Jacó estava preparando lentilhas, né, um guisado. E ele falou assim, eu estou com muita fome, e me dá aí, essa é a sua comida. Jacó, eu não te dou nada, eu te vendo. E eu quero, isso tem um preço, e um preço único, eu quero o direito de filho mais velho. Esaú foi forçado a vender? Não. Vendeu por quê? Tudo que você faz, eu vim falando, acho que foi hoje que o pastor Edson fala, tem consequência. Tudo que você fala tem consequência. A gente tem que entender isso. Nós fazemos escolhas erradas, vamos ter resultados ruins. Fazemos escolhas certas, teremos resultados bons. Isso é fato. Não tem como você escolher mal e se dar bem. É verdade. Não tem como. Quando você escolhe o certo e alguma coisa dá errado, você continua, persevera em oração, porque Deus dá um jeito de te abençoar. Às vezes é só uma provinha que você tem que passar para entender algo. Mas no final vai dar certo. Amém. Eu creio dessa forma. No final vai ser para a glória de Deus. Aleluia. Então, Esaú, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Acho que 10 minutinhos já. Esaú, ainda temos o louvor, não vamos passar de meio-dia, de 12h30, meio-dia e meio. Ele trocou, né, a sua primogenitura por um prato de lentilha. Hoje a gente pode usar isso como uma metáfora para o imediatismo. Trocar algo valioso, permanente, por um prazer momentâneo. Uma solução rápida. Algo que te dá uma falsa alegria naquele momento. Esaú desvalorizou a sua primogenitura. Ele desprezou a bênção, os princípios, o propósito de Deus para a vida da nação. Não era só dele, porque muitas vezes a gente acha que as nossas ações geram reflexo só em nós, mas não, geram para a nossa família. Ei, pai, mãe, suas escolhas geram reflexo na sua família. Filho,
Suas escolhas hoje geram um reflexo lá no seu futuro. É verdade. Nada só aqui e agora, não. Só que depois ele se arrependeu. Quem faz mais escolhas, chega um momento que pode bater o arrependimento à porta. Só que aí às vezes é tarde. A Bíblia fala que ele, quando viu que perdeu a bênção, chorou amargamente. E o pior de tudo, que não tinha como recuperar o que desprezou. Às vezes a chance é única, a oportunidade é única e você despreza. E depois não adianta, só lamenta. E você só vai poder se lamentar. Tem um ditado aí, né, popular, não adianta chorar pelo leite derramado. Às vezes até tem, a gente vai lá e compra outra caixinha de leite. Ou às vezes derramou o copo e ainda sobrou. Mas tem coisas que não. É aquilo, ou você faz ou você faz. Passou, passou. Não tem como voltar atrás. E assim foi para Esaú. Havia um propósito divino. A venda da primogenitura foi o início do cumprimento do decreto de que o mais velho serviria o mais novo. Tem promessas que são feitas desde o ventre, desde o nascimento. Não devemos trocar nosso propósito espiritual por satisfações terrenas. Quantas pessoas, né, trocam aquilo que é eterno pelo aqui e agora? A nossa vida não está aqui no que nós podemos ter agora, mas na nossa vida eterna, com Cristo. A bênção da primogenitura era um ato profético, irrevogável, focado no herdeiro da aliança, e a escolha divina já havia determinado que o mais velho serviria ao mais novo. Propósito divino. A vontade de Deus revelada antes do nascimento era que Jacó fosse o herdeiro da promessa. Está lá em Gênesis 25, 23. Depois você pode ler. Erro de Isaac. Ele tentou abençoar Esaú por preferência pessoal. Não se pode, ei, você, pai, mãe, ignorar a vontade de Deus. O plano divino para a vida do seu filho tem que se fazer cumprir. E você tem que trabalhar alinhado com Deus para que a palavra de Deus se aplique na vida do seu filho, da sua filha. Não perca a direção, ore, busque a Deus. Mãe, hoje eu vou falar diretamente com as mães. Ore, busque a Deus, entenda qual é o propósito de Deus para a vida do seu filho e da sua filha. E não tente você direcionar isso. Eu sei que a mãe do Edson profetizava sobre a vida dele, isso que ele é hoje, talvez até mais, porque nós ainda temos promessas. Amém. De que o nosso futuro ainda tem mais coisas para Deus fazer. Eu sei que minha mãe profetizava isso para mim, ela conhecia o meu propósito, o meu chamado, tanto é que eu fui a filha que não saí de casa. Fui a última a casar e casei e continuei morando com os meus pais. E quando Deus nos enviou para a missão em Rondônia, nós já tínhamos 7 anos de casados, o Edson, meu pai já havia falecido, e eu disse para minha mãe que eu ia para a missão, e ela ficou, você vai me deixar? Eu só disse uma palavra para ela, assim, a senhora não me criou para isso? Para servir a Deus? E ela falou assim, foi. E me liberou no coração.
me abençoou. Tanto fui abençoada que a nossa ida para lá foi bênção. Glória Tem a Deus. frutos até hoje lá. Então, assim, tem mães que planejam a vida do filho só para aqui agora. Eu tinha um concurso público, era concursada, trabalhava já há quase 10 anos em trabalho público, ganhando um bom salário. E deixei tudo para ir para a missão. E minha mãe não pensou assim, minha mãe nunca disse, você vai abandonar o seu emprego? Você estudou tanto, passou um concurso, está bem estabilizada para o resto da sua vida. Minha mãe nem fez essa colocação, porque ela entendeu que o meu chamado era maior. Amém. E às vezes a gente se preocupa que nosso filho e nossa filha tem um bom emprego, tem um bom salário, e deixa o filho deixar de vir para a igreja para estudar. Não estou dizendo que não deve estudar, mas eu posso dizer, eu nunca deixei de ir para a casa do Senhor. Não faltava oração, não faltava escola bíblica dominical. Eu posso dizer isso de púlpito, porque apesar da minha mãe não estar aqui, tem pessoas que me conheceram nessa época, me conhecem e sabem, pode afirmar isso. Nunca deixei de servir ao Senhor. Eu morei um período no Alto da Boa Vista, congregando lá na Vila Cruzeira. Pegava 2 ônibus para vir para o culto de escola bíblica dominical, e eu chegava antes de começar, porque eu era secretária da escola bíblica e tinha que preparar tudo. A caderneta para os professores eu que entregava, o documento para fazer o fechamento da reunião. Chegava cedo, pegava 2 ônibus. E vinha. Faltei alguma vez? Não. Domingo passava às vezes à tarde na casa de um, de outro da igreja, que me ofereciam e me acolhiam com muito amor, para ficar para o culto à noite. E deixava de vir para a igreja. Hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja, não. Nunca marquei compromisso. E antes, quando eu era adolescente, as minhas amigas me convidavam para ir para... vai ter um filme no cinema para adolescente. Que horas? 5 horas da tarde. Eu falei, não posso, porque eu tenho culto na minha igreja. Poxa, não pode? Eu falei, não. Nunca pedi a minha mãe. Você não vai porque é crente que sua mãe não vai deixar? Eu falei, não, eu não vou porque eu tenho compromisso. Eu tinha 13, 14, 15 anos, gente. Glória a Deus. Aleluia. Então, ensine o seu filho, desde pequenininho, desde bebê. Hoje, às vezes, eu digo assim, eu não posso reclamar. Minha filha, Juju, às vezes a gente quer, à noite não vou não, estou cansada. Ela olha assim e começa uma guerra dentro de casa. E nós vamos. Estava falando esses dias, brincando, eu falei, Juliana Aline, que é minha filha do coração lá na Pavuna, eu falei assim, parece que você é minha filha mesmo, porque na sua idade eu fazia tudo isso que você faz. Foi aniversário dela e um grupo, combinou uma surpresinha no sábado para ela, e fizemos a surpresa lá no gabinete da apóstola, lá na Pavuna, depois do culto das mulheres. Aí eu falei assim, a apóstola está lá no gabinete, quer falar contigo. Ela foi andando assim, eu não fiz nada não, o que eu fiz? Eu falei assim, você fez, e você faz muito, que você trabalha tanto na obra do Senhor, que nós queremos reconhecer o seu empenho. E quando ela chegou lá, a gente estava com bolo para cantar os parabéns para ela, ela disse que não ia comemorar dessa forma, e nós comemoramos, porque a dedicação dela, eu falo assim, cara, você está em tudo, hein? Trabalha pra caramba na igreja. Deus te abençoe, porque isso tem uma recompensa. Amém. Tem.